Olá a todos, meu nome é Célio, eu tenho 18 anos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nada mais nada menos que eu vou estar fazendo um vlog. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de compartilhar, se inscrever no canal e curtir esse vídeo que me ajuda bastante. O vlog de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre como eu aprendi o inglês. Bom, eu esqueci de falar que eu também tô atendendo ligação, então eu tô trabalhando no mesmo tempo do vídeo, então talvez não saia o vídeo todo completo. They can be because of lack of zinc. Lack of zinc, zinc is an important mineral for our bodies, and you can find zinc in pumpkin seeds. Correct. Continuando no vlog de hoje. Ui, esqueci minha luz de novo. Bom, continuando o vídeo, eu gostaria de falar um pouquinho no vlog de hoje sobre como que eu aprendi o inglês. Primeira pergunta que eu quero responder é sim, eu fiz curso de inglês. Por muito tempo eu fiz um curso de inglês, desde quando eu era praticamente 8, 9 anos de idade, eu já tinha começado a fazer o inglês. E isso eu penso que o que me ajudou muito para poder desenvolver um novo idioma, sabe? Porque especialmente nessa idade, nossa mente ainda está crescendo e é muito fácil de moldar as coisas e aprender coisas novas, mas não dizendo que a gente não pode aprender depois dessa idade. Bom, e quando eu fiz esse curso de inglês, algo que eu achei bem interessante é que esse curso de inglês me ajudou a não só saber a prática, mas também saber como que eu iria reagir e se eu tivesse um ambiente que necessitava falar o inglês, sabe? Mas o mais interessante é que sim, eu já tive muitas vezes, eu tive a vontade de desistir, porque eu pensava, isso não vai dar em nada que, sabe, eu não vou usar o inglês, mas para minha surpresa, foi completamente diferente do que eu pensava. Porque a primeira coisa, quando eu comecei a aprender o inglês, uma das coisas que eu fazia muito é tentar me imergir em um ambiente que fala inglês. E como a gente pode fazer isso? Através da música que a gente escuta, através dos livros que a gente lê. Mas não foi até 2018, no começo de 2018, quando eu tive a oportunidade de vir para os Estados Unidos. E aí, eu falo que aí realmente as coisas ficaram um pouco mais sérias. Por que eu quero dizer isso? Porque aí eu comecei a ver que eu precisava realmente aprender o inglês de uma maneira rápida e que para mim poder dar tempo de eu vir aqui e ter o inglês para entender as classes, porque minhas classes começavam em julho. Eu recebi que eu tinha sido aceito em abril, mas como eu disse, eu já tinha feito o inglês antes disso, mas eu quero compartilhar algumas ferramentas, algumas coisas que você pode estar usando, alguns truques para poder aprender o inglês. Primeira coisa, como eu mencionei antes, é se imergir em um ambiente que eles falam inglês. Por que isso? Porque, sabe, quanto mais você escuta, você vai ficar um pouco mais confortável na hora de falar e até mesmo você vai começar a entender as coisas mais. Uma coisa que eu faço é, eu procuro escutar músicas que sejam em inglês e eu tento entender a palavra, o que eles estão querendo dizer. Isso é uma coisa. Ou então você vai ver sermão, vai ver algum podcast, tenta escutar ele em inglês. Se você está em um ponto ainda que você ainda não consegue entender o que as pessoas estão falando, que parece muito confuso, aqui vai a dica número 2. E isso que eu usei para mim porque eu não entendia muito bem quando eu só escutava. Bom, eu pegava livros e nesses livros, especialmente da escritora Ellen White, que ela tem um aplicativo no telefone que você consegue ter os áudios dos livros, sabe? Para quem não sabe, Ellen White foi uma das pioneiras da Igreja Adventista e ela tem alguns livros muito interessantes. O primeiro livro que eu li foi O Caminho a Cristo em inglês e realmente foi muito bacana de ler, porque esses livros são escritos em um inglês de uma forma mais formal, então você vai começar a ter um pouquinho a perspectiva, sabe? Você começa a entender. Não é um inglês antigo como usado na Bíblia King James, mas é um inglês que você consegue entender e que, sabe, é um livro que é muito, muito, muito gostoso de ler. Eu recomendo para vocês. Esse aqui é o aplicativo, aqui está em inglês, mas
No português talvez vai estar escrito Escritos de Ellen White. E você pode baixar, esse aí é o ícone dele. E eu vou estar explicando um pouquinho sobre como que foi que eu realmente usei esse aplicativo. Bom, seguinte, a primeira coisa, quando você baixar, eu escolhi o livro com a minha Crista, é um livro curto, fácil de ler, e você pega esse livro e você começa a ler. Mas ao mesmo tempo que você lê, você põe um áudio para poder escutar o livro. Então, basicamente, você tem um livro ali para seguir e você escuta como que está sendo pronunciadas as palavras, e isso realmente me ajudou muito, sabe? Se eu tivesse que falar, tipo, quanto me ajudou, de 0 a 10, eu ia dizer talvez um 8, que me ajudou bastante. Mas claro, eu já sabia um pouco de inglês, mas eu precisava pegar essa prática para poder escutar e aprender e conseguir entender as pessoas mais. Isso foi uma das coisas que eu fiz. E a terceira coisa, que talvez nem todo mundo vai ser possível de fazer, é que encontrar alguém que você possa praticar. Bom, eu tive a oportunidade, alguém visitou minha casa e essa pessoa falava o inglês muito, muito bem. Então, eu aproveitei a oportunidade e comecei a praticar com essa pessoa. Outra coisa, porque essa pessoa não falava português, eu comecei a traduzir o que ela falava para os meus pais. Então, foi algo que realmente eu vejo que Deus colocou as circunstâncias no lugar para que todas as coisas cooperassem para o bem, igual fala lá em Romanos. Mas é só um encorajamento para você também, porque muitas das vezes quando a gente começa a fazer essas coisas e coisas novas e talvez não é algo que é muito rápido e que a gente acaba ficando, sabe, a gente perde o ânimo para fazer. Primeira coisa que a gente entender é que todas as coisas a gente pode fazer através de Cristo. Isso é um. E a segunda, acredite em você mesmo, sabe? Todos nós temos um potencial e nós podemos desenvolvê-lo com a ajuda de Deus. Então, eu convido você a desafiar você mesmo essa semana e tente aprender um pouquinho mais. Talvez seja o inglês que você está tentando, talvez algum instrumento, o que for, nunca é tarde. Sabe, eu lembro da frase do jogador Michael Jordan, ele tem uma frase muito interessante, ele fala que o pai dele dizia para ele que nunca é tarde para tentar algo que você quer que você faça. Basicamente é isso que fala a frase. E o princípio é, nunca é tarde para você tentar fazer aquilo que você tem desejo. Se tem desejo, é porque também há forças em você e em Deus para completar esse propósito. Bom, espero que você tenha uma semana abençoada e não se esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar e qualquer outra pergunta que você tiver para os próximos vlogs, escreve aí nos comentários. Eu fico muito feliz que meu telefone não tocou de novo